Olá pessoal, tudo bem? Em continuidade das nossas videoaulas aqui então, na nossa disciplina Estágio Supervisionário 3, Tática Processual Civil 2, iniciamos aqui nosso papo agora sobre o recurso embargos de divergência, ok? Nas aulas anteriores falamos sobre o recurso especial, extraordinário, bem como o agravo, recurso especial e extraordinário, e agora finalizamos o nosso estudo dos recursos em espécie e também a prática, a elaboração das peças dos recursos em espécie com os embargos de divergência, previstos lá no artigo 1043 do Código de Processo Civil. Está lá no finalzinho, logo depois já temos as disposições finais e transitórias do Código de Processo Civil. Mas vamos lá falar então sobre os embargos de divergência. A construção na mente de vocês sobre o recurso embargo de divergência deve se dar da seguinte forma. Nós temos o STF, nós temos o STJ, nós temos então órgãos fracionários dentro destes dois tribunais. Nós temos então no STF, além do plenário, a primeira e a segunda turma, e lá no STJ, além do pleno, nós também temos 6 turmas. Então, essas turmas são o que nós chamamos de órgãos fracionários. Por vezes, pode acontecer de um órgão fracionário decidir em uma determinada demanda de uma forma e um outro órgão fracionário em demanda idêntica ou sobre matéria idêntica decidir de forma contrária. Evidentemente que o nosso ordenamento jurídico não pode permitir esse tipo de situação, uma vez que nós sabemos que o judiciário, como expressão do poder soberano, é uno, e a sua expressão deve conter essa uniformização e essa unicidade. Então, para se evitar, lá no âmbito dos tribunais, que esses órgãos fracionários divirjam entre si, possibilita-se o recurso de embargos de divergência para que, então, o órgão colegiado, nos termos do regimento interno de cada um deles, e o regimento interno do STF, do STJ, que vai então nos trazer o procedimento, o caminho dentro deles, e o artigo 1043 e 1044 prevê aqui as hipóteses de cabimento, bem como também o procedimento lato sensu, que é especificado depois no regimento interno de cada um desses tribunais. Ok? Belezinha? Maravilha então. Então vamos lá no artigo 1043. Como eu disse para vocês, hipóteses que nós buscamos dirimir, extinguir eventuais divergências entre entendimentos de órgãos fracionários no STF e no STJ. Diz o artigo 1043 do Código de Processo Civil: é embargável o acórdão de órgão fracionário que 1. Em recurso extraordinário ou em especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargado e paradigma de mérito. O acórdão embargado é aquele que você pretende que ele seja reformado. E o paradigma é aquele que você usa como o espelho. É aquele que se contrapõe ao entendimento. O chamado acórdão paradigma, que você pode provar ele hoje em dia com repositório, com cópia da certidão ou do inteiro teor. Hoje em dia, os processos são eletrônicos, também você é possível provar o acórdão hoje assim impresso na forma eletrônica. Ou seja, você tem que demonstrar que há um outro acórdão que se contrapõe a esse entendimento e que, evidentemente, corrobora o seu entendimento, de você que está embargando. Então, esse é o acórdão paradigma. Nós temos o acórdão por fim da decisão, que lhe prejudicou, você interpôs os embargos de divergência, e nós temos o acórdão paradigma, aquele que você vai usar o julgado de um outro órgão fracionário do mesmo tribunal que vai demonstrar a lista de confronto e que vai possibilitar, então, uma decisão de um colégio indicado no regimento interno que vai dirimir e pacificar o entendimento dentro do tribunal. Tá ok? Pois bem, e tem que ser acórdão de mérito, não é somente nas hipóteses de não conhecimento ou de não manifestação sobre o mérito. O recurso essencialmente necessita que haja, nessas hipóteses, a discussão do mérito em cada um dos
recursos. Inciso 3, já que o 2 e o 4 foram revogados, o inciso 3, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido o recurso, embora tenha apreciado a controvérsia, que é o caso que eu encaminhei para vocês. Por sinal, é um caso que eu elaborei tendo em vista a consulta aos sites dos tribunais, onde nós buscamos então ali nessas páginas dos tribunais um acórdão que refletisse desde primeira instância até o STJ, para que vocês pudessem acompanhar e elaborar o seu texto, já que dificilmente nós veremos isto em uma prova ou no exame de ordem, tá ok? Pois bem, essas são as hipóteses que nós falamos então de embargos de divergência. O procedimento vai ficar estabelecido nos regimentos internos dos tribunais, como disse para vocês, e mais uma vez então repetindo, os embargos de divergência são cabíveis nas hipóteses do artigo 1043, incisos 1 e 3, principalmente quando nós verificamos o quê? Que nós temos decisões divergentes entre órgãos fracionários do mesmo tribunal. Se assim ocorrer, enseja então a necessidade de você opor os embargos ou interpor, já que se trata de recurso, e esperar que o órgão colegiado previsto no regimento interno dirima isso, observado evidentemente que, na hipótese do inciso primeiro, tanto o acórdão embargado quanto o paradigma deve ser de mérito, e no segundo, um de mérito e o outro que não tem o reconhecido recurso, mas que tenha apreciado a controvérsia, que é o caso, como disse para vocês, do nosso caderno de atividades e denunciado que nós passaremos para vocês. Tá ok? Belezinha? Fica aqui a nossa primeira parte dessa nossa videoaula sobre os embargos de divergência, e daqui a pouco nós voltamos então com uma nova videoaula falando especificamente de como identificar a peça processual e como elaborá-la. Belezinha? Show de bola? Até mais, obrigado!